Olá, amigos. Meu nome é Bruno Sankey e hoje estaremos dando continuidade à nossa leitura da obra Ser e Tempo, de Martin Heidegger. Para fazer isso, hoje nós vamos finalizar o terceiro capítulo, que é dedicado a uma analítica da mundidade do mundo. Temos visto até aqui que Heidegger pretende buscar a questão do ser. E para tentar se questionar sobre o ser, ele toma como fio condutor o ente que nós mesmos somos, que é o Dasein. O Dasein é ser no mundo, porque o Dasein ele é inseparável da sua relação com a mundidade. Então nós, no nosso modo de ser, nós incluímos também o mundo, porque sempre estamos inseridos num contexto. A gente nunca é um ser isolado, nós nunca somos uma substância ou um sujeito encapsulado. Nós somos sempre abertura para o mundo. Então o mundo faz parte da nossa constituição de ser. O Heidegger então vai dizer assim, que nós somos ser no mundo. E para analisar essa estrutura de ser no mundo, ele dedica o terceiro capítulo para a análise da mundidade, ou seja, para a análise desse momento constitutivo do ser no mundo, que é o mundo. Então, Heidegger está fazendo uma análise do ser no mundo. E ele começa essa análise do ser no mundo por essa estrutura que é o mundo. E aí nós vimos que ele faz isso em 3 passos, que nós já acompanhamos, e nós estamos no terceiro passo, que finaliza hoje. Então, no primeiro passo, que é a letra A, ele faz uma análise da mundidade do mundo ambiente e da mundidade em geral. Na letra B, ele faz um contraste entre a análise da mundidade, que ele fez até aqui, e a interpretação de mundo em Descartes. E na terceira parte, que é que nós estamos e a qual finalizaremos hoje, ele faz uma análise do ambiental do mundo ambiente e da espacialidade do Dasein. Na letra A, em que ele faz uma análise do mundo ambiente e da mundidade em geral, Heidegger ele olha para o mundo em torno, para o mundo ao redor, e percebe que nós estamos inseridos no mundo em que existem vários utensílios à nossa disposição. Então, se a gente for parar para pensar, quando nós olhamos para o nosso entorno, nós percebemos que tem a mesa, a cadeira, o guarda-roupa, a estante de livros, tem meu lápis, tem minha caneta, tem um computador, e tudo isso são o quê? São utensílios que estão à nossa disposição. Por utensílios, nós não entendemos apenas os entes que foram transformados pelo ser humano para serem feitos uso deles, como é a caneta ou o papel. Está incluído também na noção de utensílio, não só esses utensílios mais claros, que são práticos, que a gente faz uso, mas também outros utensílios, como a casa, a ponte, a rua, que também nós fazemos uso deles. Mas para além ainda desses utensílios, dos quais a mão do homem os transformou, nós temos os utensílios que podem ser até as coisas que são chamadas de coisas da natureza. Vou dar 2 exemplos. Suponhamos que eu esteja perdido numa floresta. E aí eu caminho, cansadíssimo. E aí, como estou perdido, eu preciso descansar, porque eu caminhei bastante tentando encontrar a saída de alguma forma. E aí existe ali um toco de uma árvore, de uma árvore que pode ter caído por causa de uma ventania, e sobrou o toco dela ali. E eu sento naquele toco. Então aquele toco, ele passa a ser um utensílio, porque eu estou fazendo uso deles. Então por mais que ninguém tenha ido lá, cortado a árvore, fabricado uma cadeira, aquele toco que está ali naturalmente, ele é para mim um utensílio. Então sempre que o ser humano ele se relaciona com a própria natureza, essa relação se dá como se a natureza estivesse à disposição de nós para que pudéssemos fazer uso delas. Então, quando a gente usa o termo utensílio, a gente também está incluindo a natureza na medida em que o ser humano também faz uso dela. A gente poderia pensar de sentar no toco, poderia pensar de usar a sombra da árvore, para se esconder do sol. O outro exemplo que eu queria dar é o exemplo das próprias estrelas. Há muito tempo, as estrelas têm sido usadas como guia, para não se perder, principalmente nas navegações. Então, assim, a própria estrela, que está a milhões de anos-luz da gente, ela está ali sendo usada como uma espécie de utensílio, por assim dizer. Então,
quando a gente usa o termo utensílio, a gente está se referindo a tudo aquilo que nos cerca, incluindo os objetos da natureza, na medida em que nós, como seres no mundo, podemos fazer uso dessas coisas. E aí, o Heidegger vai entender que essas coisas não estão simplesmente jogadas no mundo de maneira sem sentido. Pelo contrário, elas estão configuradas em relações de sentido. Elas remetem umas a outras. Por exemplo, se eu pego um livro e o coloco dentro da geladeira, isso não vai fazer sentido, porque o livro não é um alimento. Eu coloco dentro da geladeira coisas que são alimentos. Eu preciso colocar meu livro na estante de livro. Então, meu livro, ele remete à estante de livro. Então, existe um caráter de remissão. Então, as coisas estão configuradas no mundo em relações de sentido. Elas não estão simplesmente jogadas de qualquer jeito. Senão, eu poderia colocar meu livro na geladeira. As coisas elas estão organizadas em relações de sentidos, configuradas no mundo em relações de sentidos. E é nesse sentido que a gente pode entender o mundo como um complexo de significados, ou como uma trama de significados, de sentidos, uma trama articulada de significados, porque as coisas estão relacionadas no mundo em relações de sentidos. Elas não estão simplesmente jogadas de qualquer maneira. Elas estão configuradas dentro de uma trama de significatividade, dentro de relações de sentido. E é aí que o Heidegger vai entender que a mundidade em geral, portanto, é uma trama de significados. Então, partindo do mundo ambiente, ou seja, do mundo que nos cerca, e observando que somos cercados de utensílios que estão remetidos uns aos outros numa trama de significados, Heidegger vai chegar à compreensão da mundidade em geral como uma conjuntação de significatividade, como uma trama de significados. E essa posição, Heidegger mostra o quanto ela se diferencia da posição de Descartes. Porque para Descartes, o que é o mundo para Descartes? Para Descartes, o mundo é res extensa, ou seja, o mundo é determinado pela extensão. Em outras palavras, o mundo é determinado pela espacialidade. Isso significa que aquilo que define o ser das coisas do mundo é o fato de que elas possuem comprimento, largura e profundidade. Então, para Descartes, o mundo é um mundo onde existe 3 dimensões de espaço: largura, altura e profundidade. E é essa extensão, ou seja, é esta espacialidade que define o ser do mundo. Já Heidegger, ele entende que o ser do mundo é definido pela significatividade e não pela espacialidade. Para Heidegger, a espacialidade vem depois. Porque, primeiro, o espaço que um objeto ocupa é determinado por sua instrumentalidade, por o seu significado no contexto utensiliar. Por exemplo, eu dei o exemplo do livro e da geladeira. O fato do livro não estar na geladeira, mas estar na estante, ou seja, o espaço que esse livro ocupa é determinado não pelo fato de que ele tem comprimento, largura e profundidade, mas pelo fato de que ele tem um sentido, que ele é usado para ler, para estudar e não para se alimentar. Se o sentido do livro fosse ser usado para se alimentar, ele poderia fazer sentido dentro da geladeira. Mas como o sentido do livro é ser usado para que ele possa ser lido, para que eu possa estudar, ele faz sentido dentro da minha estante de livro, na minha mesa, na minha escrivaninha. Então, o espaço que os objetos ocupam na trama de significados do mundo é determinado por sua utencialidade. Não é a extensão que possibilita a utencialidade, é a utencialidade que possibilita a extensão. Porque para Descartes é assim: primeiro, uma coisa precisa ocupar um lugar no espaço e ser uma coisa em si mesma, para depois ela ter uma certa instrumentalidade. Então, primeiro, por exemplo, precisa existir um objeto que ocupa um lugar no espaço, para que depois esse objeto possa ser tomado como instrumento. Para o Heidegger, não. O objeto ele tem o seu ser na sua instrumentalidade. E é o fato dele ser um instrumento e o fato dele ter uma determinada manualidade que vai determinar o espaço que esse objeto ocupa. Esse espaço a gente pode chamar de um espaço próprio, ou de um lugar próprio que esse objeto ocupa. Então, todo objeto tem, por assim dizer, o seu lugar próprio. E a espacialidade, portanto, é pensada em Heidegger de maneira diferente daquela espacialidade da largura, altura e profundidade. E aí o Heidegger, ele faz uma análise dessa espacialidade em 3 momentos. Então, a letra C é dedicada a pensar a espacialidade do Dasein e do mundo ambiente.
E aí, essa espacialidade essa análise da espacialidade é feita em 3 passos. A primeira, que nós fizemos no vídeo anterior, foi a espacialidade do utensílio. Né? Foi o que eu disse, de que cada utensílio ele ocupa um lugar próprio, de que ele ocupa um espaço próprio. Então, cada utensílio ocupa uma região própria, um lugar próprio. Igual o livro, por exemplo, ocupa o lugar na estante, não na geladeira. Mas, hoje, nós vamos ver 2 parágrafos que continuam essa análise da espacialidade. O segundo parágrafo é dedicado à espacialidade do ser no mundo. O Heidegger vai tentar pensar como se pode fundamentar a espacialidade no Dasein. E a gente vai entender por que ele faz isso. E na terceira ele vai mostrar um pouco sobre como se relaciona essa espacialidade, ou como a gente pode pensar o espaço a partir dessa nova compreensão. Então, o Heidegger, quando ele faz isso, a gente já viu que ele está se contrapondo à interpretação cartesiana de espaço. Qual é a interpretação cartesiana de espaço? A interpretação cartesiana de espaço pode ser chamada de objetivismo cartesiano. Eu não estou dizendo que Descartes é objetivista em toda a sua filosofia. Eu não estou dizendo que a filosofia de Descartes é objetivista. Eu estou dizendo que a compreensão de espacialidade na filosofia de Descartes tem um caráter de objetivismo. Então, eu estou pegando um ponto específico da filosofia cartesiana, que é sua noção de espaço, que é uma noção objetivista. Embora a filosofia de Descartes como um todo não seja objetivista. A noção de espaço em Descartes que é objetivista. Objetivista em que sentido? No sentido de que Descartes pensa o espaço como não tendo nada a ver com o sujeito, mas com o mundo externo que existe fora do sujeito. Por quê? O Descartes faz uma distinção entre a res extensa e a res cogitans. A res cogitans é a subjetividade, é o sujeito. Essa res cogitans, ela não tem o caráter da extensão, ou seja, ela não é espacial. No entanto, aquilo que é espacial é aquilo que pertence ao mundo exterior, a res extensa, ao objeto. Portanto, o Descartes faz uma dicotomia entre sujeito e objeto. O sujeito é res pensante, enquanto o objeto é res extensa. E nesse sentido, a extensão, ou seja, a espacialidade pertence não ao sujeito, mas ao objeto. Então, podemos dizer assim, que Descartes propõe uma noção objetivista de espaço, na medida em que ele compreende que o espaço não tem nada a ver com o sujeito, mas, ao invés de ser um determinante do sujeito, é um determinante do mundo exterior, ou seja, do objeto. Já, isso pode fazer a gente pensar que o Heidegger, se colocando em oposição à noção cartesiana, ele vai defender a posição oposta, que é a noção subjetivista de espaço. Mas o Heidegger não faz isso, porque para o Heidegger não existe dicotomia entre sujeito e objeto. Para o Heidegger, nós somos ser no mundo com o hífen, o que significa que nós somos inseparáveis do mundo. Portanto, não tem como você separar o sujeito de um lado e o mundo do outro. Tudo está entrelaçado, nós somos no mundo, inseridos no mundo, inseparável do mundo, e o mundo está na nossa própria constituição. Então, como no Heidegger não existe a dicotomia sujeito e objeto, quando ele nega a posição objetivista de Descartes, ele não cai num subjetivismo, porque para ele não existe dicotomia entre sujeito e objeto. No entanto, há um filósofo que propõe uma noção que a gente pode considerar subjetivista do espaço. Esse filósofo é Immanuel Kant. Eu não estou dizendo, novamente, que a filosofia de Immanuel Kant é subjetivista. Eu não estou dizendo que a filosofia dele como um todo é subjetivista. Mas, aqui para fazer uma contraposição à posição cartesiana, nós podemos entender a posição kantiana, ou chamar essa posição kantiana especificamente sobre o espaço, de subjetivismo kantiano. Em que sentido que a posição de Kant sobre a espacialidade é subjetivista? No sentido de que ele entende que a espacialidade não pertence ao mundo externo independente de nós, mas a maneira como nós, como sujeitos, apreendemos a realidade. Para Kant, a
a espacialidade não pertence ao mundo lá fora, independente de nós como sujeitos. Para Kant, a espacialidade é a forma como a nossa percepção apreende a realidade. A espacialidade é, nesse sentido, uma forma ou um a priori da sensibilidade, ou seja, uma forma através da qual a nossa sensibilidade configura a realidade. Vou explicar isso com uma analogia. Nós podemos pensar o mundo externo a nós, ou melhor, a coisa externa a nós, a coisa em si, como se ela fosse informe, sem sentido, por si mesma. Nós temos uma coisa que não nos é acessível. E nós podemos comparar isso com a massa informe. Então, a matéria do conhecimento que existe lá fora, independente de nós, nós não sabemos como ela é. Então, nós podemos imaginar ela como informe, porque ela ainda não foi formatada, ela não foi configurada pelos nossos sentidos. Essa massa informe, quando ela entra em contato com os nossos órgãos dos sentidos, com a nossa visão, o nosso paladar, a nossa audição, o nosso tato, quando ela entra em contato com os órgãos dos nossos sentidos, nós a configuramos, nós a formatamos. Então é igual você pegar uma massa informe de bolo, por exemplo, e colocar dentro de uma forma de bolo. Se você colocar essa massa informe dentro de uma bola de forma redonda, essa massa vai ganhar a forma redonda. Se você colocar ela dentro de uma forma retangular, essa massa vai ganhar uma forma retangular. Isso que seria a espacialidade. A espacialidade é como se fosse a forma. A gente pega a matéria do conhecimento, que é externa a nós e que nos é inacessível em si mesma, e nós colocamos ela dentro da forma do espaço, dentro da forma do espaço. Então o mundo, a gente percebe ele como se ele tivesse espacialidade, porque os nossos sentidos, ao perceberem a realidade, configuram essa realidade dentro de uma relação de espacialidade. A coisa em si, ela não tem espacialidade. A espacialidade é uma maneira da nossa percepção configurar a realidade. O Kant chama a percepção de intuição. E ele vai chamar o espaço de uma forma a priori da sensibilidade. Em que sentido que essa forma é a priori? No sentido de que ela antecede a experiência. A forma de bolo, por exemplo, ela está ali antes mesmo de eu colocar a massa dentro dela. Do mesmo modo, a forma de espaço, que faz parte da nossa sensibilidade, ela é anterior à matéria do conhecimento. Então, nesse sentido, o espaço em Kant é um a priori do sujeito. Por que o Heidegger não adota nem a posição objetivista de Descartes, nem a posição subjetivista de Kant? Porque ele entende que a gente não pode fundamentar o espaço nem no sujeito, nem no objeto. Porque para Descartes não existe, porque para Heidegger não existe dicotomia entre sujeito e objeto. Então agora, tendo isso em mente, tendo que o Heidegger está tentando não cair nem numa noção objetivista de espaço, nem numa noção subjetivista de espaço, nós podemos entender o que ele vai formular nos parágrafos 23 e 24. O que o Heidegger se propõe a fazer nos parágrafos 23 e 24? Realizar uma tentativa de pensar a espacialidade sem cair no objetivismo cartesiano e sem cair no subjetivismo kantiano. E para fazer isso, ele busca fundamentar a espacialidade não mais no sujeito nem no objeto, mas na estrutura ser no mundo. Porque ser no mundo não tem dicotomia entre sujeito e objeto, não tem dicotomia entre eu e mundo. É tudo junto, ser no mundo, com hífen. Então, é entendendo que não dá para separar sujeito e objeto que o Heidegger vai se propor a construir uma noção de espacialidade que não seja aquela fundamentada nem no sujeito, nem no objeto, mas na estrutura do ser no mundo. É interessante observar que esses parágrafos 23 e 24 são uma tentativa de pensar a espacialidade para além dos conceitos tradicionais. É quase que um ensaio. Então não é uma coisa que está pronta, não é uma coisa que está acabada. Nesses dois parágrafos, Heidegger vai tentar criar conceitos ou noções que nos ajudem a pensar a espacialidade com base na estrutura do ser no mundo. Isso significa que ele vai criar conceitos, que ele vai criar noções
numa tentativa de pensar conceitos relativos à espacialidade que não sejam aquelas do objetivismo nem do subjetivismo. Então ele não vai usar as noções objetivistas de espaço. Ele não vai falar que espaço é largura, comprimento e profundidade. Ele também vai buscar não usar os conceitos subjetivistas de espaço. Ele não vai falar que a espacialidade é uma forma da intuição ou coisas nesse sentido. Então ele vai tentar criar noções ou conceitos, e a gente vai ver que algumas noções ele vai criando, para tentar pensar a espacialidade não mais nem no objetivismo nem no subjetivismo. Mas a gente precisa ver esses dois parágrafos como uma espécie de ensaio. É só uma tentativa de criar uma nova compreensão de espaço. É claro que depois essa noção poderia ser desenvolvida melhor, ampliada melhor, mas o Heidegger está tentando lançar sementinhas para que a gente possa pensar uma nova maneira de olhar a espacialidade que não seja nem subjetivista, nem objetivista. E aí ele começa fazendo isso, né? Como que ele vai pensar isso? Ele vai dizer assim: quando atribuímos espacialidade ao Dasein, fica então manifesto que esse ser no espaço deve ser concebido a partir do modo de ser desse ente. Devagar, então. Até aqui o Heidegger analisou a espacialidade pensando no utensílio. Então ele entendeu que cada utensílio ocupa um determinado lugar próprio. Essa colher, por exemplo, ela pode ocupar um lugar próprio ali na minha gaveta do armário, dentro do meu prato, mas não faz muito sentido eu colocar ela dentro, por exemplo, até mesmo da geladeira seria estranho, né? A não ser que ela esteja acompanhando alguma comida, mas dentro da minha estante de livros, né? Ou usar ela para pentear o cabelo. O lugar que essa colher ocupa é determinada por sua função utensiliar. Então ela ocupa um lugar próprio. A gente já viu uma distinção que o Heidegger faz entre categoriais e existenciais. O que são categoriais? Categoriais são os caracteres de ser dos entes intramundanos, ou seja, dos utensílios. Até aqui a gente viu a espacialidade como um categorial, ou seja, como uma coisa relativa aos entes intramundanos, ou seja, os utensílios. Agora a gente vai tentar pensar a espacialidade como um existencial, ou seja, como um caráter de ser do Dasein, do ser no mundo. Então, existem estruturas que são categoriais e estruturas que são existenciais. Estruturas existenciais são aquelas que dizem respeito ao modo de ser próprio do ente que nós mesmos somos, que é o Dasein. E estruturas categoriais são aquelas estruturas que dizem respeito ao modo de ser próprio dos entes que não possuem o modo de ser do Dasein. E aqui a gente está considerando os entes intramundanos ou os utensílios. Até aqui a gente viu então a espacialidade como um categorial. Agora nós vamos ver a espacialidade como um existencial, como algo relativo ao modo de ser do Dasein. E aí o Heidegger continua. A espacialidade do Dasein, que por sua essência não é subsistência, ou seja, a espacialidade do ente que nós mesmos somos, que não é um ente subsistente, ou seja, não é um ente intramundano, não pode significar algo que ocorre em um lugar do espaço cósmico, nem a utilizabilidade em um lugar próprio. Então ele está dizendo assim, olha, quando a gente vai pensar a espacialidade do Dasein, a gente não pode nem pensar essa espacialidade como aquela espacialidade da física, do mundo, do universo. Nem a gente pode pensar essa espacialidade como categorial, como a espacialidade do utensílio, como a gente analisou até aqui. Ambos são modos de ser do ente que vem de encontro no interior do mundo. Ou seja, a espacialidade como espaço cósmico ou como lugar próprio do utensílio é um categorial, porque diz respeito ao ente que não possui o modo de ser do Dasein. E aí ele continua. Mas o Dasein é em o mundo no sentido do trato familiar. Portanto, se a espacialidade de algum modo lhe convém, essa possibilidade só se efetivará sobre o fundamento desse ser em, cuja espacialidade mostra, porém, os caracteres do desafastamento e do direcionamento. Então vamos aqui com cuidado. Quando a gente considera a espacialidade do ente intramundano, nós descobrimos que o ente intramundano está dentro de outros entes. Por exemplo, essa colher, ela está dentro de uma sala onde eu estou. Essa sala, por sua vez, está dentro do bairro. Ou eu poderia pensar, né, quando eu coloco água dentro de um copo. A água é um ente, o copo é outro ente.
e a água está dentro do copo. Isso a gente chama de ser dentro. Ser dentro é um categorial que significa que as coisas ou os entes intramundanos estão dentro de outros entes intramundanos. E a gente pode ir ampliando isso até chegar no universo inteiro, no mundo inteiro. E aí a gente vai descobrir que tudo está dentro do mundo. Mas, no caso do Dasein, ele não está dentro do mundo exatamente. Porque ele não é como se fosse uma coisa dentro de outra coisa. Porque nós, quando habitamos o mundo, quando nós estamos em o mundo, nós não estamos em o mundo, ou dentro do mundo, como está essa colher. Porque nós nos relacionamos com esse mundo como uma trama de significados na qual nós estamos inseridos. A colher nem sabe que ela existe, né? Ela não faz ideia nem que ela pode ser usada para comer ou alguma coisa nesse sentido. Ela está simplesmente aqui dentro do mundo. Ela não está morando no mundo. Agora, o Dasein, ele mora no mundo. Ele habita no mundo. Vamos usar um exemplo. A gente mora na nossa casa. Isso significa várias coisas. Significa, por exemplo, que eu sei mais ou menos onde estão os cômodos da casa. Eu sei onde está a cozinha, a sala, eu consigo me orientar. Eu também sei onde estão os móveis. Então eu sei onde está a mesa, a cadeira, onde está a minha cama. Eu consigo me orientar. Eu sei também que minha casa tem um teto, tem as paredes, tem um chão. Então eu estou familiarizado com o ambiente da minha casa. Imagina se a gente não tivesse ideia nenhuma da nossa casa, né? A gente estaria perdido. Onde fica o banheiro, onde fica o quarto. O mundo é a mesma coisa. A gente mora dentro dele e a gente está meio que familiarizado com o mundo. A gente sabe que tem o céu, que tem o chão. A gente sabe que de manhã o sol nasce. A gente sabe onde está a rua que vai para o nosso serviço. A gente está acostumado com o mundo e a gente está familiarizado com esse mundo. A gente sabe o que significa um supermercado. A gente sabe onde que eu tenho que ir para comprar um pão para comer. Eu sei o que significa uma árvore. Eu sei o que significa uma calçada. Né? Eu sei o que significa o mundo. Eu sei o que significa um carro. Então eu estou familiarizado com esse todo de significados que me cerca. Mas daí, por exemplo, imagina se a gente não tivesse ideia de nada. A gente está ali deitado, acordou de manhã e nós não sabemos de nada, nós não estamos familiarizados com nada. A gente não ia saber nem que tem um chão para a gente pisar quando a gente acorda. Já pensou a gente acordando e não sei nem que tem chão, gente, para eu pisar. Que isso? O que é chão? Não faço ideia, não sabia nem que chão existe. Né? Então, a gente mora no mundo e a gente já está familiarizado. A gente sabe que tem dia, que tem noite, que tem céu, que tem chão, que tem rua, que tem casa. O que significa as coisas que estão nos cercando. Sabe o que é uma porta? Né? A gente não acorda e chega diante da porta e fica ali parado pensando, o que é isso que está diante de mim? Não, a gente sabe que aquilo lá é uma porta e sabe para que ela serve. Sabe o significado dela. Então, nós como Dasein, a gente habita no mundo como se ele fosse a nossa casa, porque a gente já está familiarizado com ele. Então é diferente. A gente não está simplesmente dentro do mundo, como uma coisa está dentro de outra. A gente mora no mundo. A gente habita o mundo. É nesse sentido que a gente faz uma diferença entre ser dentro e ser em. Ser dentro é uma coisa estar dentro de outra coisa, que é o caso dos entes intramundanos. Inclusive, é por isso que se chamam intramundanos, porque estão dentro do mundo. No entanto, nós como Dasein, a gente não está simplesmente dentro do mundo, como se fôssemos uma coisa. Nós moramos no mundo. Nós habitamos no mundo. Nós possuímos familiaridade com o mundo. É nesse sentido que, em relação ao Dasein, nós não usamos a expressão ser dentro, mas a expressão ser em. Ser em. Essa é a diferença de ser dentro com ser em. Ser dentro é um categorial, é o modo de ser do ente intramundano. Significa que esse ente se encontra dentro do mundo. Ser em é um existencial, é o modo de ser do Dasein. E significa que nós habitamos o mundo, que nós temos o mundo como a nossa casa, como a nossa morada. Então, quando a gente pensa a espacialidade do Dasein, a gente não pode pensar essa espacialidade como um ser dentro, porque nós não estamos dentro do mundo como se fôssemos uma coisa dentro de outra. Nós habitamos o mundo,
nós moramos no mundo, nós estabelecemos com o mundo relações de familiaridade. E como que se dá essa relação que a gente estabelece com o mundo? Eu já falei um pouco disso no vídeo anterior, mas aqui nós vamos lembrar daquela noção de que eu falei que o Heidegger está criar noções ou conceitos para pensar a espacialidade que não sejam aqueles conceitos tradicionais. Então, ao invés de falar de espacialidade como largura, altura e profundidade, e tentando fundamentar essa espacialidade no Dasein, Heidegger vai usar os conceitos de desafastamento e de direcionamento. O que é desafastamento e direcionamento? Desafastamento e direcionamento se refere ao modo como o Dasein se relaciona com o mundo, com os entes que vêm ao nosso encontro no interior do mundo, melhor dizendo. Então eu tenho aqui uma colher. Para eu fazer uso dela, eu me aproximo dela e eu me direciono a ela. Então, esse aproximar eu chamo de desafastamento. E esse fazer uso, esse direcionar-se para fazer uso, é o direcionamento. Então, eu falo que eu tenho um desafastamento direcional. O direcionamento é uma modalidade do desafastamento. Quer dizer que eu aproximo a coisa e à medida que eu aproximo, eu me direciono a ela. Só que a gente tem que tomar cuidado para não pensar esse desafastamento e esse direcionamento a partir das noções tradicionais de espacialidade. Aqui o aproximar não se refere a um aproximar métrico, a um aproximar que poderia ser medido pela fita métrica. Não é porque, por exemplo, essa colher estava a 1 metro de mim, agora que eu vou fazer uso dela, ela está a 15 centímetros. Não é isso que é o desafastamento. Não é isso que é a aproximação. O que o Heidegger está chamando de desafastamento é um desafastamento existencial. Significa que eu trago a coisa existencialmente para perto de mim para que eu possa me ocupar dela. Eu vou dar um exemplo de desafastamento que mostra que a distância métrica não importa. Eu, por exemplo, uso óculos. Agora que eu estou olhando para o meu óculos, eu estou bem próximo dele porque eu estou fazendo uso dele para dar ele de exemplo para vocês. Então, na medida em que eu estou me ocupando dele, eu estou próximo dele. Mas, na maior parte do tempo, eu coloco o óculos aqui e eu nem lembro que ele existe. Inclusive, eu uso ele para ver as coisas. O que está me concentrando na minha ocupação não é meu óculos, é a colher que eu estou vendo. Meu óculos eu nem lembro que ele existe. Tanto é que às vezes a gente vai tomar um banho e a gente liga ali o chuveiro para tomar banho e a gente só descobre que está de óculos quando a água cai sobre a nossa lente e a gente percebe que a lente molhou. Eu não sei se, para quem não usa óculos, conhece essa experiência, mas quem usa óculos, provavelmente, principalmente se for míope e que usa o óculos no dia a dia, provavelmente já teve essa experiência de ir tomar banho e não lembrar que está de óculos, e aí a hora que liga o chuveiro você molha o óculos. Quer dizer que na maior parte do tempo o óculos não está próximo de mim, porque eu não estou me ocupando dele. Percebam então que por mais que ele esteja, a gente poderia colocar uma fitinha aqui a 2 centímetros de mim, né, ou aqui nas partes que ele me encosta, né, não dá nem milímetros, ele está distante de mim, porque eu não estou me ocupando dele. No caso, por exemplo, quando eu estou lendo, o livro que eu estou lendo e que meu óculos me auxilia para ler, o livro está mais próximo de mim do que o óculos, porque eu estou me ocupando do livro. Então, a proximidade de um utensílio não é determinada pela sua distância métrica, mas sim com o fato de que eu como Dasein, me aproximo dele para me ocupar dele. Então, é uma proximidade de ocupação. O Dasein, ele tem uma tendência de desafastar as coisas. Ele tem uma tendência de aproximar as coisas de si. O Heidegger vai dizer assim: o desafastar é de pronto, e no mais das vezes, uma aproximação. Um trazendo para perto, um fornecendo, um ponto à disposição, um tendo à mão. No Dasein há uma tendência essencial para o perto. Essa tendência de aproximar, o Heidegger vai dar um exemplo. Ele fala assim: todos os modos de aceleração de velocidade a que estamos hoje mais ou menos constrangidos forçam a superação do afastamento. Com o rádio, por exemplo,
o design efetua hoje um desafastamento do mundo pelo caminho de uma ampliação e destruição do mundo ambiente cotidiano, cujo sentido de design ainda não é visível. O que o Heidegger está querendo dizer com isso? O fato de que nós, designers, temos uma tendência a trazer as coisas para perto de nós pode ser visto em 2 exemplos. O carro. Vamos dar o exemplo do carro. O carro, ele permite que eu vá para um lugar e me aproxime de uma outra pessoa muito mais rápido e com mais facilidade. Mas um exemplo bem interessante é esse, da internet. O Heidegger deu o exemplo do rádio, porque na época dele, eu acho que não tinha internet, né? Então, o Heidegger dá o exemplo do rádio, e hoje a gente tem o exemplo da internet. Talvez do Facebook, das redes sociais. Aqui no YouTube, eu estou perto de vocês. Vocês estão me vendo, vocês estão me ouvindo, vocês estão acompanhando o que eu estou falando. Vocês estão se ocupando desse vídeo. Isso significa que vocês estão super perto de mim. Porque vocês estão ocupando daquilo que eu estou falando para vocês. Mesmo talvez alguém pode estar assistindo esse vídeo. Eu estou em Araguari, Minas Gerais, e talvez você esteja talvez lá em Manaus, no Amazonas, ou em São Paulo. Você pode estar a quilômetros, metricamente, de distância de mim. Mas graças à internet, nós estamos bem próximos. Você está bem próximo de mim porque você está se ocupando desse vídeo, daquilo que está sendo dito nesse vídeo. Então eu trago você para perto de mim, você me traz para perto de você, nós estamos aqui perto um do outro, apesar de estarmos a quilômetros de distância. Portanto, a espacialidade do design ela não tem nada a ver com essa espacialidade métrica. A espacialidade métrica é uma espacialidade que só é possível porque existe uma espacialidade anterior e mais originária, que é essa espacialidade existencial. Essa espacialidade pode ser chamada ainda de uma espacialidade fenomenológica, que tem a ver com o meu campo de existência, que tem a ver com esse mundo fenomênico que me aparece. A espacialidade em Heidegger, portanto, é uma espacialidade existencial e não uma espacialidade métrica. É uma espacialidade que tem a ver com o nosso contexto de existência. E percebam que ela nem é subjetiva nem objetiva, porque ela não está totalmente no sujeito, nem totalmente no objeto. Ela faz parte dessa relação entre o sujeito e o mundo, ou melhor, entre o design e o mundo. Ela surge nesse encontro nosso, nesse encontro entre o design e os utensílios. É igual eu falei para vocês que o Heidegger, como ele não tem uma dicotomia sujeito e objeto, não dá para dizer que uma coisa nele é totalmente subjetiva nem totalmente objetiva. A gente deu o exemplo do martelo, né? Vou dar o exemplo do martelo de novo, do celular Nokia, que se perde na Idade Média, em outros vídeos. Vou tentar retomar um pouquinho desses exemplos para a gente perceber como que se supera o subjetivismo e o objetivismo. Se eu pego, por exemplo, uma caneta, aquilo que a caneta vai ser determinado pelo uso que eu faço dela. Portanto, a caneta na medida em que ela é usada para escrever. No entanto, eu não posso arbitrariamente querer que a caneta seja um abacaxi para eu comer. Percebam aqui que interessante isso. A caneta não é caneta em si mesma. Ela é caneta porque um design faz uso dela para escrever. No entanto, isso não significa que aquilo que a caneta é determinada subjetivamente. Por quê? A caneta ela também tem uns certos limites de possibilidades do que ela pode ser. Ela não pode ser um abacaxi. Eu, como sujeito, não posso arbitrariamente decidir que a caneta vai ser um abacaxi. Eu tenho o exemplo do martelo, né? O martelo, ele é só martelo na medida em que eu uso ele para martelar. Portanto, o ser do martelo não está nele, né? Não está totalmente no objeto. Está no uso que eu faço dele, que é o martelar. Mas eu, como design, não posso simplesmente querer que o martelo seja um pedaço de bolo que eu vou comer no meu café da manhã. Então eu não posso arbitrariamente, como sujeito, determinar o que esse objeto é. Percebam que esse objeto, ao mesmo tempo, ele não é algo em si mesmo, mas ao mesmo tempo ele não é algo arbitrariamente determinado pelo sujeito. Aquilo que ele é, aquilo que esse utensílio surge no encontro entre ele e o design. Aquilo que ele é liberto pelo modo como o design se ocupa dele. Mas aquilo que ele é também não é totalmente determinado pelo design de maneira arbitrária.
Porque ele não pode ser qualquer coisa. Aquilo que ele é, as possibilidades do que ele pode ser, tem um certo limite. Aquilo que ele é já circula nele de alguma forma. Embora não esteja totalmente nele, nem totalmente no sujeito. Não está nem no sujeito, nem no objeto. Está nesse encontro, que é ser no mundo. A mesma questão deve ser usada para pensar a questão do espaço. A espacialidade não é, como pensou Descartes, uma coisa que está fora de nós, que é uma extensão lá fora. Nem pode ser pensado, como pensou Kant, como se fosse uma coisa que está na nossa percepção, nos nossos sentidos, e que não tem nada a ver com as coisas lá fora. Para o Heidegger, a espacialidade está nesse encontro que é ser no mundo. A espacialidade, ela está nesse movimento em que o Dasein se aproxima das coisas para fazer uso delas. Então só é possível pensar a espacialidade se há um Dasein e se há utensílios com os quais esse Dasein se ocupa. É só no encontro entre esse contexto utensiliar e o Dasein é que se pode falar então de espacialidade. A espacialidade não está nem totalmente num sujeito, nem num objeto. Ela faz parte do ser no mundo. Então, o Heidegger ele continua e ele vai dizer o seguinte: os caminhos do ver ao redor, que no trato cotidiano nos levam ao ente desafastado, são cada dia de cumprimento diverso. O utilizável do mundo ambiente não é um subsistente para um eterno observador isento de Dasein, mas vem de encontro na cotidianidade do ocupado ver ao redor do Dasein. Nos seus caminhos, o Dasein não perfaz uma extensão de espaço como uma coisa corporalmente subsistente. O ficar perto, o desafastar, é cada vez um ser ocupado com o que fica perto e o que é desafastado. Ou seja, o desafastamento não tem a ver com uma aproximação métrica. Ele tem a ver com essa ocupação cotidiana em que o Dasein se ocupa dos entes intramundanos, em que o Dasein traz para perto de si os entes intramundanos a fim de que possa fazer uso deles. E aí o Heidegger diz: a ocupação do ver ao redor a gente viu que é esse contexto, né? O contexto da obra, o contexto que, por exemplo, eu vou escrever um poema. O ver ao redor, ou seja, a circunvisão, vai incluir o poema, todos os instrumentos que eu vou usar para fazer esse poema, o papel, a cadeira, a escrivaninha, e o objetivo da obra, que é esse poema. Então tem todo o contexto da obra, eu que vou participar para escrever o poema, e os vários objetos, utensílios que eu vou estar usando. Então, a ocupação, ou seja, ela faz parte de uma conjuntura. E aí o Heidegger diz: decide sobre o imediatamente pronto, perto e longe do utilizável no mundo ambiente. Ou seja, se uma coisa está perto de mim ou se uma coisa está longe de mim, isso não está determinado metricamente. Vai estar determinado pela ocupação. Vocês estão mais perto de mim do que meu óculos. Então, a espacialidade ela não tem nada a ver com essa extensão métrica. Ela tem a ver com o desafastamento direcional, com a ocupação, ou seja, com o aproximar das coisas de si para fazer uso delas. E aí o Heidegger, então, vai pensar o seguinte: aquilo junto a que o ocupar-se decide se deter preferencialmente é mais perto e regula os desafastamentos. Então, aquilo que vai regular o desafastamento é aquilo no qual eu me detenho. No momento eu não estou me detendo no meu óculos. Eu estou me detendo aqui no livro que eu estou lendo. Então o livro está mais próximo de mim do que meu óculos. Mesmo que metricamente o meu óculos esteja mais próximo. Porque a proximidade que importa não é essa proximidade do espaço métrico, mas a proximidade do Dasein. Então, a gente vai usar esses termos de direcionamento e desafastamento. E aí o Heidegger vai dizer o seguinte: desse direcionamento surgem as direções fixas para a direita e para a esquerda, assim como seus desafastamentos. O Dasein traz também constantemente consigo essas direções. É também, segundo essas direções, que a espacialidade do Dasein é caracterizada em sua corporalidade própria, contendo uma problemática sua da qual não devemos tratar aqui. Vou explicar essa questão. Eu me direciono para fazer uso das coisas. Uma das maneiras de eu me direcionar e de eu me orientar nessa espacialidade é as noções de direita e de esquerda. Então, as noções de direita e esquerda,
elas variam dependendo da posição do meu corpo, né? Mas eu consigo ter uma noção de direita e esquerda quando eu identifico um objeto, né? E eu sei onde estão os outros. Por exemplo, se eu apagar a luz do meu quarto e alguém me rodar, tem aquela brincadeira, né, que às vezes você vendo a pessoa gira e ela tem que sair procurando. Quando a pessoa gira com os olhos vendados, ela perde a noção de onde é a direita e onde é a esquerda. Como que ela descobre onde é a direita e a esquerda? Quando ela sai andando e ela toca numa coisa. Ela tocou numa coisa, olha, toquei na mesa. Ah, a mesa está aqui? Então eu sei, por exemplo, que a parede está de cá. Eu sei, por exemplo, que a porta está de lá. Né? Então, a pessoa consegue se direcionar em relação à direita e esquerda a depender da maneira em que os utensílios estão dispostos. Percebam que a pessoa sabe onde é direita, porque ela sabe, esse utensílio está aqui, então o outro utensílio está do lado oposto. Né? Às vezes eu me perco na orientação quando eu giro, eu não sei mais onde está lugar nenhum. Mas na hora que eu esbarro numa coisa, mesmo com os olhos vendados, se eu esbarro aqui na mesa, eu sei que a parede está do lado oposto. Então, o que me permite direcionar e me orientar no mundo é, primeiro, a maneira como os utensílios estão dispostos nesse mundo e, segundo, o meu corpo. Né? O meu corpo me possibilita saber, olha, de cá está a direita, de cá está a esquerda. Se eu virar de costa vai ser o contrário, né? A direita vai estar de cá, a esquerda vai estar de cá. Então, esse direcionamento também precisa ser pensado em relação ao corpo. Só que a questão do corpo é uma questão que o Heidegger prefere não entrar aqui em Ser e Tempo. Ele prefere não tratar dessa questão da corporeidade. Como que se dá a relação entre Dasein e corpo? O Heidegger prefere não entrar nesse assunto aqui. Né? Infelizmente. Esse é um assunto que o Heidegger talvez trabalhe em outros textos, que outros leitores de Heidegger tentaram trabalhar. Mas é um assunto que ele, infelizmente, não desenvolve aqui. E aí a gente vai fazer igual ele, né? A gente vai... eu queria que ele desenvolvesse, acharia super interessante, mas infelizmente não desenvolve. E a corporeidade seria um interessante assunto para pensar, então, em relação a essa espacialidade. Essa questão da espacialidade. Então, o Heidegger vai dizer assim, né? Ele vai dizer o seguinte... O ser direcionado pela direita e pela esquerda se funda no essencial direcionamento do Dasein em geral, o qual, por seu lado, é essencialmente codeterminado pelo ser no mundo. Aí ele vai se contrapor que é a posição do Kant, porque o Kant ele acredita que a espacialidade ela tem a ver com a espacialidade da subjetividade. Né? A gente viu que é como se fosse uma forma a priori da sensibilidade. Então, para ele, a espacialidade é completamente subjetiva. Da mesma maneira, então, esse direcionamento de esquerda e direita seria completamente subjetivo. O Heidegger vai dizer assim que não é, porque ele não está partindo da oposição sujeito-objeto. Ele vai dizer o seguinte: Kant não se propôs a uma interpretação temática da orientação. Ele quis mostrar unicamente que toda orientação requer um princípio subjetivo. Então, Kant quis propor uma noção de espacialidade subjetivista. Mas subjetivo quer significar a priori. A gente viu que a espacialidade é um a priori do sujeito em Kant. O a priori do ser direcionado para a direita e para a esquerda se fundamenta, contudo, no a priori subjetivo do ser no mundo, que não tem nada a ver com uma determinidade de antemão limitada de um sujeito falto de mundo. O Heidegger fala assim, olha, se você quiser chamar o Dasein de sujeito, você pode até falar que a espacialidade se fundamenta no sujeito, porque ela se fundamenta no Dasein, como eu estou explicando. Mas a noção de sujeito não é muito boa para a gente falar do Dasein. Porque, por exemplo, Kant ele pensa a espacialidade como fundamentada no sujeito, mas um sujeito que é um sujeito encapsulado, né, por assim dizer. Não é esse ser no mundo. Né? É uma subjetividade. É um sujeito fechado. Isso é um problema, porque a gente não está querendo aqui pensar a espacialidade a partir da dicotomia sujeito-objeto. Então a gente não pode pensar a espacialidade no sentido subjetivista. Então ele já tinha falado assim, olha, a gente não vai pensar a espacialidade como pensa Descartes, no sentido objetivista, e aqui ele coloca que não vai pensar a espacialidade como pensa Kant, no sentido de um princípio subjetivo. E aí ele vai pensar a espacialidade fundamentada não no sujeito falto de mundo, ou seja, nessa subjetividade encapsulada, mas no sujeito como ser no mundo, que é o Dasein. Aí ele fala... Desafastamento e direcionamento, como caracteres constitutivos do ser determinam a espacialidade do Dasein, tendo de ser descoberto na ocupação que vê ao redor no espaço do interior do mundo. Ou seja,
Os caracteres que a gente usou para falar do espaço, que é o de desafastamento direcional, que é essa aproximação que o Dasein faz dos entes que ele ocupa, do qual ele se ocupa, não devem ser pensados, né, como uma espacialidade fundamentada nem no sujeito nem no objeto, mas como fundamentada no Dasein, na sua relação com os entes que vêm ao encontro no interior do mundo. E aí, outro conceito, que aí é no parágrafo de número 24, que o Heidegger vai tentar usar para falar da espacialidade, é a noção de arrumar. Ele fala assim: deixar que o ente do interior do mundo venha de encontro o que é constitutivo do ser no mundo é um dar espaço. Esse dar espaço, que denominamos também arrumar, é pôr em liberdade utilizável em relação à sua espacialidade. Então, o que o Heidegger está querendo dizer? Nós, como Dasein, quando vamos fazer uso de um instrumento, nós nos movimentamos em direção a ele, nós fazemos com que ele se aproxime de nós. Quando a gente faz todo esse movimento para se ocupar das coisas, a gente está, por assim dizer, arrumando espaços. A gente está abrindo espaços, a gente está construindo espaços, a gente está dando espaço para que os utensílios venham ao nosso encontro e que a gente possa fazer uso deles. Então, são 3 os conceitos principais que o Heidegger usa para pensar a espacialidade nessa nova perspectiva. O primeiro conceito é o de desafastamento, que é o conceito de que nós aproximamos as coisas de nós a fim de nos ocuparmos delas. O segundo conceito é o conceito de direcionamento, que significa que nós nos direcionamos aos utensílios para que possamos nos ocupar dele. E o terceiro conceito é o de arrumação de espaço, que significa que nós abrimos espaços, que nós damos espaços, que nós construímos espaços para que os entes, os utensílios, possam vir ao nosso encontro a fim de que façamos uso deles. Então, o Heidegger não pensa mais a espacialidade a partir das noções de comprimento, largura e profundidade, mas sim a partir das noções de desafastamento, direcionamento e de arrumação. E é isso. Aí o Heidegger vai finalizar, né? Ele vai dizer o seguinte: o mundo, como todo instrumental utilizável, espacializa-se numa conexão de coisas extensas, não mais do que subsistentes. O homogêneo espaço da natureza só se mostra pelo caminho de um modo de descoberta do ente que vem de encontro, o que tem o caráter de uma específica desmodificação da conformidade a mundo do utilizável. O que é desmodificação? O Heidegger pensa a desmodificação como uma espécie de esquecer que os instrumentos eles fazem parte de um mundo, que é essa trama de significados. Quando a gente pensa no espaço, no sentido cartesiano, por exemplo, ou desse sentido da física, do espaço lá fora, independente de nós, a gente está desmodificando as coisas. Porque a gente não pensa mais a espacialidade relacionada ao ser no mundo, mas a gente pensa uma espacialidade que é por si mesma independente, que é extensa, que é lá fora e que não tem nada a ver com o ser no mundo. É uma espacialidade subsistente por si mesma, que faz parte da res extensa. O problema dessa concepção é que ela faz uma dicotomia entre sujeito e objeto. O Heidegger está fazendo de tudo para fugir dessa dicotomia entre sujeito e objeto. E aí o Heidegger vai concluir assim. Ele vai dizer: no fenômeno do espaço não podem ser encontradas nem a única determinidade ontológica do ser doente do interior do mundo, nem também a determinidade que é primária em relação às outras. Menos ainda, o espaço constitui o fenômeno do mundo. O espaço só pode ser concebido em referência ao fenômeno do mundo. O espaço também não se torna acessível unicamente pela desmundificação do mundo ambiente. A espacialidade só pode ser descoberta, em geral, sobre o fundamento de mundo. E isso de modo que o espaço co-constitua, no entanto, o mundo, em correspondência com a essencial espacialidade do Dasein, ele mesmo, quanto à sua constituição fundamental do ser no mundo. O que o Heidegger quer dizer aqui? Que, diferente do que propôs Descartes, o que é mais fundamental não é a espacialidade, mas sim a mundidade. Para o Descartes, o espaço determina o mundo, porque dado que o mundo é res extensa, aquilo que determina o ser do mundo é a espacialidade. Para o Heidegger é o contrário, é a mundidade, é o fato dos utensílios estarem configurados em relações de sentidos que permite nos falar de uma espacialidade. É porque existe um ser no mundo, é porque existe um Dasein que se ocupa das coisas, que se aproxima delas, que se direciona a elas, que arruma elas,
que podemos falar de espaço. Então o espaço só é possível se antes falarmos de mundo, se antes falarmos dessa trama de significados na qual o Dasein está inserido, se antes falarmos desse contexto utensiliar em relação ao qual o Dasein se direciona para fazer uso das coisas. Então a espacialidade não pode ser pensada como anterior ao mundo. Não é a espacialidade que determina o mundo, é o mundo que é a condição de possibilidade para a espacialidade. Porque é justamente pelo fato de existir um mundo, de existir um ente que se ocupa dos entes intramundanos, de existir uma ocupação, de existir uma trama de significados, ou seja, de existir uma mundidade enquanto significatividade, é que se pode falar de espacialidade, é que se pode falar que um instrumento ocupa um lugar próprio, é que se pode falar que um Dasein desafasta e se direciona e arruma espaço. Portanto, a espacialidade ela nunca pode ser pensada como anterior ao mundo. A espacialidade não pode ser pensada como aquilo que determina o ser do mundo. Pelo contrário, é porque há mundo é que pode haver espaço. Essa parte é um pouco complexa mesmo, é um pouco confusa. Eu mesmo acho esses dois parágrafos muito difíceis, mas é porque essa parte aqui é tipo um ensaio. O Heidegger está tentando fazer uma coisa muito nova, que é tentar pensar a espacialidade não mais a partir nem do objetivismo, nem do subjetivismo. Então isso aqui é um ensaio, é uma tentativa de pensar o espaço a partir de uma nova perspectiva. Talvez por isso essa parte seja um pouco mais complexa e complicada. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aí o seu like, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, ative o sininho a fim de que você possa receber notificações dos próximos vídeos prosseguindo com essa leitura e até mais. Eu agradeço a todos que acompanharam.